Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar do capítulo 11 de Língua Portuguesa, que são vozes verbais, tá bom? Então vamos lá. Então reparem nesses três quadrinhos que a gente tem aqui, ó. Academias de ginástica são fiscalizadas. Caixa eletrônico arrombado. Assaltantes renderam vigilante e roubaram um banco do campus da UFMG ontem de manhã. Mais de 80% fazem compras por impulso. Olha só, a gente vai fazer o estudo da voz ativa e passiva através dessas notícias, dessas reportagens, tá bem? Então, ó, faremos um estudo voltado para a linguagem da notícia no que se refere às vozes verbais, ativa e passiva. Para não haver dificuldade, revisaremos as vozes do verbo. Então, vamos falar das vozes verbais, ó. Quando falamos em voz ativa, estamos indicando uma oração em que o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, ele é o praticante da ação. Reparem nesse exemplo, ó. O repórter escreveu uma nota. Na frase, o repórter é o sujeito agente e escreveu uma nota representa a voz ativa. Então vocês podem reparar que quando a gente tem na voz ativa, o sujeito, ele é quem pratica a ação verbal, ou seja, ele é o agente da ação verbal. Então, ó, repórter. Quem escreveu uma nota? O repórter, sujeito. Escreveu uma nota é o predicado. Então, esse sujeito é o sujeito que representa a voz ativa. Então, é um sujeito agente. Ao contrário do outro exemplo, que é o sujeito paciente. Então, nesse caso aqui, ó, quem expressa a ação verbal é justamente o repórter, que é o sujeito, tá? Aqui, ó, a estrutura da voz ativa ela traz aqui, ó, a oração, que é dividida em sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Então, o sujeito pode ser simples, composto, desinencial, quando existente, e sujeito indeterminado e oração sem sujeito, quando são inexistentes. E a gente caracteriza existente ou não existente pela incidência de núcleo. Então, e o predicado, ele sempre é introduzido a partir do verbo. Então, se for um predicado verbal, o verbo é o próprio núcleo do predicado. Se for o predicado nominal, o verbo será o introdutor do predicado nominal, um verbo de ligação, ser, estar, parecer, ficar, e o núcleo vai passar a ser o predicativo do sujeito, né, que é o atributo relacionado ao sujeito. Então, aqui nós temos um predicado verbal, olha só. O repórter escreveu a notícia. Então, nós temos aqui ó, a oração, sujeito simples. O repórter, predicado verbal. Qual é o verbo? Escreveu, que é o núcleo oracional, assim como o núcleo do predicado. Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, o verbo escrever ele tem duas transitividades, né? Então, quem escreve, escreve algo. Na verdade, ele tem tripla transitividade. Quem escreve, escreve algo. Quem escreve, escreve para alguém. Quem escreve, escreve algo para alguém. Então, nesse caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Então, ele escreveu o quê? A notícia. Quem escreve, escreve alguma coisa. Nós temos o objeto direto. E o sujeito é um sujeito agente, porque a oração está na voz ativa. Agora, olha só. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva indica que o sujeito é paciente, ou seja, ele é quem sofre a ação que foi expressa pelo verbo. Olha o exemplo, ó. A notícia foi escrita pelo repórter. Quem foi escrita pelo repórter? A notícia, ó. Na frase a notícia é o sujeito paciente e pelo repórter é o agente da ação. Então, a notícia, ela foi escrita, ela recebe a ação expressa pelo repórter aqui, ó. Como o verbo está na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva, tá bem? Então, nós temos a notícia como sujeito paciente e o agente e o repórter aqui, ó, é o agente da passiva, tá? Então, nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva envolve dois aspectos distintos, ó, voz passiva sintética e voz passiva analítica. Então, dentro da voz passiva sintética, nós temos aqui, ó, é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, tá? Quando ele é bitransitivo. Na terceira pessoa do singular ou plural, somada ao pronome se, que é apassivador. Então, o que isso quer dizer? Quando nós temos um verbo transitivo direto ou bitransitivo, mais o pronome se, nós vamos ter uma voz passiva sintética, porque esse pronome se aqui, ó, se chama pronome apassivador, mas só pode acontecer quando o verbo for transitivo direto ou bitransitivo. Caso contrário,
a partícula ser deixa de ser a passivadora e passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Então, ó, escreveu-se uma notícia polêmica. Uma notícia polêmica foi escrita. Então, esse pronome se é um pronome passivador. Outro exemplo, ó, vende-se casa ou vendem-se casas. Por isso que esse verbo aqui, ó, ele pode ir para o plural, dependendo do que vier depois. Então, se o que vier depois tiver no singular, o verbo no singular. Se o que vier depois estiver no plural, o verbo no plural. Só quando o verbo for transitivo direto ou bitransitivo, hein? Relembrando. Então, ó, escreveu-se uma notícia polêmica. Escreveram-se notícias polêmicas. Então dá para a gente colocar, fazer a concordância entre singular e plural. No outro exemplo, ó, vende-se casa, vendem-se casas. Por quê? Quem vende, vende alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. Então, ó, casa é vendida, casas são vendidas, tá bom? E quando a gente tiver incidência de um verbo transitivo indireto, nós já temos uma indeterminação do sujeito. Então nós temos um sujeito indeterminado. Por exemplo, ó, precisa-se de funcionários. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo vai ficar no singular, sempre, independente do que vier depois, se é singular ou plural. Ó, precisa-se de funcionário, singular. Precisa-se de funcionários. Então, o verbo transitivo indireto ele não pode ir para o plural, ele é invariável, tá? Por que ele é invariável? Porque o se não é mais pronome apassivador, tá bom? E nós temos também a voz passiva analítica, ó, que é o exemplo que eu dei aqui para vocês. Na voz passiva sintética, a gente usa o pronome se, e na voz passiva analítica, a gente desenvolve o verbo com o verbo principal e um verbo auxiliar, tá bom? Então, ó, escreveu-se uma notícia polêmica. Uma notícia polêmica foi escrita. Vendem-se casas. Casas são vendidas, tá bom? Então, a gente tem essas duas formas de voz passiva, ó, dois aspectos, tá bom? Depois, a estrutura da voz passiva sintética. A voz passiva sintética ela sempre vai se relacionar com um pronome passivador. Então, ó, a oração está aqui, só que aí a gente inverte o sujeito e o predicado, tá bom? Então, ó, escreveu-se, verbo, mais o pronome passivador, e o sujeito, paciente aqui, ó, uma notícia polêmica. Ó, vendem-se, verbo mais pronome, casas, sujeito, tá bom? Então essa aqui é a estrutura da voz passiva sintética. Não esqueçam que a passiva sintética usa o pronome passivador, que é o se, não tem outro. E aqui, ó, a estrutura da voz passiva analítica. Ó, oração, sujeito, ó, verbo auxiliar, verbo principal, e aqui nós temos dois exemplos, um com o agente da passiva, que é pelo repórter, e um sem o agente da passiva. Então, ó, uma notícia polêmica foi, verbo auxiliar, escrita. Ó, verbo principal, tá bom? Por que o verbo principal? Porque é o verbo escrever, tá? Uma notícia polêmica, sujeito, foi, verbo auxiliar, escrita, verbo principal, e aqui a gente tem um agente da passiva, pelo repórter. O repórter é quem escreveu a notícia polêmica, então ele é o agente da passiva. Ele é que faz a ação. O sujeito ele recebe a ação do agente da passiva, tá bom? Então, ó, continuando. Após o lembrete das vozes verbais, passemos ao estudo das mesmas nas notícias. Por que usei notícia? Para que a gente pudesse contextualizar o uso da voz passiva e da voz ativa, tanto sintética quanto analítica, tá? Porque senão fica simplesmente uma questão gramatical jogada. E aí a gente não percebe as minúcias, ou seja, a gente não consegue ver isso dentro de aplicação, tá bom? Então, ó, a escolha da voz ativa ou passiva depende do destaque que se quer dar. Então a gente tem que lembrar que toda escrita, toda fala, todo discurso, ele é de um determinado ponto ideológico. Então, se a gente quiser colocar enfoque, destacar algum ser dentro da oração, do aspecto oracional, a gente vai usar, sim, a voz passiva ou a voz ativa, ou podemos usar também outros critérios, como pontuação, trocar a ordem da oração. E aqui a gente vai pegar apenas a voz ativa e a voz passiva para trabalhar esse tipo de coisa. Então, reparem no exemplo aqui, ó. Um ex-aluno transtornado entrou em uma escola de Realengo e atirou em vários jovens.
Isso aqui foi uma notícia de alguns anos atrás, tá? Isso aqui acontece com muita frequência nos Estados Unidos. A gente vê muito isso nos telejornais, nos jornais, na internet. Mas esse exemplo, infelizmente, aconteceu no Brasil. Na verdade, não era para acontecer em lugar nenhum, né? Então, olha aqui, ó, voz ativa. O foco maior está no praticante da ação verbal, tá? Qual é o praticante? Um ex-aluno transtornado entrou em uma sala de realengo e atirou em vários jovens. Então, ó, um ex-aluno transtornado. Quem entrou em uma escola de realengo? Um ex-aluno transtornado. Quem atirou em vários jovens? Um ex-aluno transtornado. Então nós temos o uso da voz ativa, tá bom? Depois, ó, vários jovens de uma escola em Realengo foram baleados por um ex-aluno transtornado. A voz passiva. Ó, reparem que o maior foco está em quem sofreu a ação verbal. Então, vocês podem reparar que aqui, ó, o destaque, como fala aqui, ó, a escolha da voz ativa ou passiva depende do destaque que se quer dar. Então, essa parte aqui da notícia, um ex-aluno transtornado, ele é o destaque. Então, usa-se a voz passiva. Depois, aqui, ó, vários jovens de uma escola em Realengo foram baleados. Então, eu usei aqui, ó, os jovens que foram, infelizmente, baleados como destaque. Por isso que eu usei a voz passiva. Então, vários jovens de uma escola em Realengo, eles sofrem a ação verbal, que é do verbo balear, tá? E aqui, a ação verbal é do verbo entrar e atirar, que se relacionam ao praticante da ação, que é um ex-aluno transtornado. Então, ó, vamos estudar as vozes verbais em textos jornalísticos e entender a importância do sentido do verbo no texto. Eu acho que isso aqui fica muito mais fácil através desse tipo de exemplificação. Reparem essa notícia aqui, ó. Imigrantes de São Paulo são enterrados nus e em caixões abertos. O Ministério Público aponta também que covas têm apenas 70 centímetros. A Organização Mundial da Saúde recomenda 1,5 m. Esse aqui é o nome do autor e a fonte, ó, o R7. É na última quadra, no fim da colina do cemitério Dom Bosco, em São Paulo, que estão enterrados os indigentes da maior cidade brasileira. Seus corpos chegam nus em caixões de compensado que não são lacrados. Algumas dessas caixas de madeira nem sequer possuem tampa, atraindo curiosos aos enterros, que acontecem quase diretamente. Ali, os cadáveres ganham uma identificação no livro de registros, uma estaca com um número e uma cova rasa. Chamá-los de indigentes não passa de simplificação, já que boa parte deles possui documento de identidade, mas teve o azar de morrer longe das famílias sem o conhecimento delas. Então, depois da leitura do texto, a gente pode reparar aqui, ó. Note que a manchete da notícia apresenta a voz passiva do verbo. Indigentes de São Paulo, ó, são enterrados. Olha a voz passiva do verbo aqui, ó. São enterrados nus e em caixões abertos. O destaque não é dado para quem enterrou, mas para quem foi enterrado. O agente não está implícito. Então, reparem que foram enterrados nus pelos coveiros. Aí a gente acrescenta o agente aqui. Mas como não tem, ele está explícito. Ele não está explícito, ele está implícito. Então, ó, reparem que a gente quer dar destaque aos indigentes de São Paulo, que são enterrados nus. Atente-se à transformação, caso fosse escrita na voz ativa. Teríamos, ó, coveiros, aí a gente já tem que explicitar o agente. Coveiros enterram indigentes de São Paulo nus e em caixões abertos. Ó, coveiros enterram indigentes de São Paulo nus. Coveiros enterram indigente de São Paulo em caixões abertos. Então aqui a gente já coloca o agente explícito. Então, transformando da voz passiva, que está em cima, para a voz ativa, que está embaixo, a gente não vai poder se privar de colocar o sujeito que está implícito no anterior. Então, o agente precisa ser identificado, tá bom? Depois, ó, outra aqui, ó. Juliana Castro e outros 4 homens estão presos. Polícia procura pelo último suspeito. Mesma fonte, só que em ano diferente. Uma mulher foi presa suspeita de encomendar a morte do marido em Franca, no interior de São Paulo. Ela teria descoberto que o homem abusava sexualmente de sua filha de 10 anos. O corpo do homem foi encontrado em um matagal da cidade. A menina foi levada ao médico e um laudo constatou os abusos. Revoltada, a mulher decidiu encomendar a morte do marido. Ela contratou 5 homens que moravam no mesmo bairro para executarem o crime. O corpo do sapateiro foi encontrado 2 dias depois com as mãos amarradas e enrolado em um lençol. Ó,
Reparem, uma mulher foi presa, um homem abusado. O corpo do homem foi encontrado. A menina foi levada. O laudo constatou. A mulher decidiu encomendar. Ela contratou. O corpo do sapateiro foi encontrado. Então repare como é que nós temos aqui, ó, a voz ativa e a voz passiva sendo usadas. Então, ó, a mulher foi presa, voz passiva. O homem abusado, voz ativa. O corpo do homem foi encontrado, ó, voz passiva. A menina foi levada, voz passiva. E um laudo constatou, ó, voz ativa. A mulher decidiu encomendar, voz passiva. Ela contratou, voz ativa. O corpo do sapateiro foi encontrado, voz passiva. Tá bem? Então, ó, a notícia apresenta a voz passiva analítica. Foi presa, foi encontrado. Formado pelo verbo auxiliar ser, mais o principal particípio passado com o agente da passiva de forma implícita. A voz ativa, com foco maior no sujeito agente, está presente nos verbos abusava, constatou, contratou e na locução decidiu encomendar, tá bem? Aqui nós temos outra, ó. Enfermeira espancada por grupo de mulheres enquanto prestava socorro em acidente. Agressoras disseram ter imaginado que a mulher havia atropelado a vítima e ia roubá-la. Uma enfermeira de 49 anos, ó, foi espancada por 3 mulheres. Reparem que aqui o agente está destacado. Enquanto prestava socorro a uma vítima de acidente de moto na região de Ouro Verde, em Campinas, interior de São Paulo. Maria Rosângela Rego Cabral contou que foi a um bar com um casal de amigos e na volta deu carona à mulher porque o marido dela estava de moto. Ao chegar à região de Ouro Verde, o motociclista derrapou em uma bifurcação e Maria desceu do carro para prestar socorro. Ó, e Maria desceu do carro. Repare que aqui é a voz ativa. Nesse momento passaram 3 mulheres e, segundo relataram depois, pensaram que Maria havia atropelado a vítima e ia roubar seus pertences. Elas, então, espancaram a enfermeira. Tá bom? Então, olha aqui, ó. É comum em notícias o emprego da voz passiva analítica utilizando uma estratégia de apagamento do agente da passiva. No caso dessa notícia, o agente está presente, chamando a atenção para as agressoras da enfermeira. Ó, o exemplo aqui retirado do texto. Uma enfermeira de 49 anos foi espancada por 3 mulheres. A voz passiva é construída com o verbo auxiliar ser, mais o particípio passado de espancar. Ser, ó, ser, foi, espancada. Particípio passado, tá bom? O agente da passiva encontra-se expresso no texto por 3 mulheres. Então, ó, sujeito paciente, uma mulher de 49 anos, foi espancada, forma verbal, com o verbo principal, espancar, o verbo auxiliar, na voz passiva, por 3 mulheres. Aqui, ó, agente da passiva. Elas é quem executa a ação. Então, depois, o agente da passiva passa a ser o sujeito da oração na voz ativa, ó. E o sujeito da passiva é o objeto. Repare, uma enfermeira de 49 anos foi espancada por 3 mulheres. Repare como é que a gente transforma. 3 mulheres, ó, anteriormente era o agente da passiva. Agora passa a ser o sujeito ativo. Espancaram, a locução verbal aqui, ó, dá origem ao verbo espancar apenas, uma enfermeira de 49 anos. Então, passa a ser o objeto. Uma enfermeira de 49 anos. Quem espanca, espanca alguém. Uma enfermeira de 49 anos. Reparem que está destacado, e os exemplos estão destacados nas mesmas cores para que a gente possa fazer a correspondência. Ó, por 3 mulheres, 3 mulheres. Foi espancada, espancaram. Uma enfermeira de 49 anos, uma enfermeira de 49 anos. Então, transformamos da voz passiva para a voz ativa, tá? Outro exemplo. O mês de agosto começou seco em São Paulo e o nível de armazenamento de água dos 6 sistemas que abastecem o estado caiu. Reparem nos verbos destacados. O sistema Cantareira fechou o mês de julho com menos chuvas do que o previsto. Em junho, maio e abril, a pluviometria também ficou abaixo da expectativa. O nível do sistema da Cantareira tem caído. Ó, já mudou. Estão vendo? 0,1 milímetro diariamente desde o início de agosto. Nessa segunda-feira, o volume de armazenamento do manancial é de 18,5%, uma queda de 0,2%.
em 48 horas. Esse número considera 2 cotas do volume morto, adicionadas no ano passado. Segundo o boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a pluviometria nas últimas 24 horas foi de somente 0,1 milímetro. No cálculo negativo do sistema, a Cantareira sofreu queda de 0,1 e está com 10,8%. Já de acordo com o terceiro índice, o Manancial também sofreu baixa de 0,1 ponto, chegando a 14,3. Esse último número considera o volume armazenado dividido pelo volume útil somado às duas cotas de reserva técnica. Então, reparem nos verbos que foram destacados. Abastece, caiu, fechou. Tem caído, considera, sofre, sofreu, considera novamente. Reparem que o único que tem aqui, que é a voz passiva, é o tem caído. O nível do sistema da Cantareira tem caído diariamente, tá bom? Então, reparem aqui, A notícia anterior dá ênfase total ao sujeito agente. O texto é construído com verbos na voz ativa, tá? A Cantareira sofreu. Sujeito agente, Cantareira. Verbo na voz ativa, sofreu. Quem sofre, sofre alguma coisa. Objeto direto, queda de 0,1. Caso o texto desse prioridade ao sujeito paciente, seria, queda de 1%, objeto direto. Então, ele passa a ser o sujeito paciente da próxima oração. O verbo sofrer, a gente vai usá-lo como verbo principal ainda, mas precisaremos de um auxiliar, geralmente verbo ser. E o Cantareira, que é o sujeito agente, ele vai passar para o agente da passiva. Então, queda de 1% foi sofrida pelo Cantareira. Então, o sujeito da ativa passa a ser o agente da passiva, estão vendo? Sujeito paciente, verbo, agente da passiva, tá? Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem aos exemplos anteriores, que estão bem contextualizados e de fácil compreensão. E até a próxima!